Quem lidera esse debate pelo Estado, pelo governo do Estado, são pessoas ligadas à educação particular em Belém, as maiores escolas particulares de Belém. É precarizar o ensino público em detrimento do ensino particular. Não tenho dúvida disso. Tá? Eu queria que a SEDUC viesse aqui em Tucuruí para debater a merenda escolar que está faltando, a estrutura das escolas, que você vai na escola na Pontes Francês, que é um anexo. O IDEB foi de 2,7. Ou seja, nós fomos o último do norte do estado. E nós fomos o penúltimo a nível nacional. O penúltimo. Nós só ganhamos ali de Alagoas. Tá? Aí a justificativa do estado. Nós estamos melhorando. Por quê? Porque nós passamos do último para o penúltimo. Qual é essa justificativa? Nós estamos melhorando, já somos o penúltimo. Isso não vem acontecendo especificamente em Tucuruí. A gente tem duas escolas onde a administração, a gestão do Estado concentra os benefícios, os recursos, que é a escola Ribeiro de Souza. Abre aspas aqui, desde 2008 a escola passou por 3 reformas e a escola Rui Barbosa, que a reforma lá ficou inacabada. Tá ok? As outras escolas, como é o caso do Ana Pontes Francês e como é o caso do Simão Jacinto, elas se encontram em total situação de degradação social, espacial e ambiental. Tá? E os nossos alunos são os principais prejudicados. Tá? E a questão de reduzir o número de aulas, tirar o 7º tempo, reduzir o tempo de permanência do aluno com o professor em sala de aula. E dizer que os professores não trabalham o 7º tempo não é justificativa, porque eu trabalho, quem está no colégio Sandra trabalha. Se não trabalhar, não é problema do professor, é problema de gestão, é quem está na direção da escola, porque os nossos alunos ficam para assistir a aula. Nossos alunos ficam. Então, em relação ao não é justificativa reduzir o número de aulas pelo número de tempos. O que quer se fazer é privatizar a escola pública. É abrir caminho para a implantação nas OS das escolas públicas, igual como fizeram os hospitais regionais. É privatizar, é fazer o que o aluno procure cursos de preparação na iniciativa privada, como acontece hoje. Isso é muito problemático, principalmente para os nossos alunos e pais de nossos alunos, que vão ser os principais afetados com isso. Então, com esta redução, que condições nós, professores, teremos para formar os nossos alunos com todas essas qualidades que nos dá essa responsabilidade no ensino médio? E a SEDUC vem, o governo vem, nos coloca uma proposta de matriz com redução de aula de várias disciplinas, sem condições nenhuma. O que me deixa também muito preocupado é quando eu ouço em todos esse, é o 7º debate, eu vejo as falas dos gestores, SEDUC. Parece que o 7º horário que é o problema, que é responsável por essa redução. Eles são tão preocupados com esse 7º horário, dando a entender para a gente que é o 7º horário que é culpado dessa proposta de matrícula de grade que eles mostram para a gente. Gente, o 7º horário não é problema. O problema está na gestão, na administração. Esse é o problema. Eu não estou generalizando a gestão geral, porque nós sabemos que qualquer profissional tem suas falhas, como nós, professores, temos nossas falhas. Mas que parece para a gente é isso. Olha, vai se apresentar essa matriz porque o professor não dá o 7º horário, porque todos os debates, companheiros, que eu estou participando, todos é dito pela SEDUC, é dito pelos gestores de alunos, que o problema é o 7º horário. E eu não vejo aí. Será que eles não veem que tem problemas maiores? Que um dos maiores problemas que nós temos dentro das nossas escolas, do nosso estado,
município é as condições precárias das nossas escolas, que acabamos de ver mostrado pelos professores, coordenadores aqui da subsede. Esse é um dos maiores problemas, é a péssima condição de trabalho que os municípios, o Estado nos dá, sem condições nenhuma que nós possamos desenvolver o nosso trabalho, sem condições nenhuma que os nossos alunos possam ter uma aula de qualidade. São calorentas, péssima condição. E a nossa merenda escolar? Quem é que aprende com fome? Então, esses são os maiores problemas das condições. Esse é o problema maior, é a falta de condições. Eu acho que essa, para mim, do meu ponto de vista, com todo respeito, a expressão chula, é indecente essa proposta de matriz. É indecente, gente. Como que se pode? Nós sabemos que nós já temos dificuldade de completar o nosso planejamento anual por conta de tempo. Ainda vai reduzir a disciplina em inglês, fica 2 aulas e só na série inicial do ensino médio. Isso é um absurdo, gente. Então eu acho que nós temos que dizer não a essa matriz. Essa matriz não serve para a formação que os nossos alunos precisam, que foi dito pelo professor Francisco, que a responsabilidade é do ensino médio. Quando se diz que é do ensino médio, é nossa. A responsabilidade é nossa. Formar nossos alunos para ingressar numa universidade. Formar os nossos alunos como cidadão crítico, sem condições nenhuma com essa redução. Então, eu estou no sétimo debate, demonstrar os outros, e a minha proposta é não essa matriz que não vai beneficiar nem professor, nem aluno. Nós queremos qualidade na educação, e que essa qualidade seja com reforma das escolas, merenda de qualidade, espaço físico decente para que os nossos alunos... Sou Socorro, eu estou aqui como mãe de aluno da Escola Ribeiro de Souza. Meu filho está aqui atrás. Eu sou contrária à redução da matriz. Tá? E esse debate aqui, pela redução da matriz, gente, é um absurdo, como todos já falaram. Eu, como mãe de aluno, na verdade, estou aqui para repudiar a forma de professor. O meu filho iniciou o ano letivo sem professor de geografia. Tá? O primeiro semestre está finalizando e não há professor de geografia. Primeiro ano no Ribeiro de Souza. Eu estive na escola nos 3 turnos. Nenhum dos turnos encontrei o diretor da escola para falar. Ou seja, pela manhã eu conversei com alguém da coordenação, passei o problema, fui à tarde na tentativa de conversar com o diretor, não o encontrei, conversei com outra pessoa, né? Fui no turno da noite, de repente ele está lá na noite, no turno da noite, não encontrei. Conversei com outra funcionária da escola e passei o problema novamente. Bom, a situação eu entrei em contato com alguns pais para tentar resolver essa situação. Infelizmente, por conta do horário de trabalho, os pais, para a gente tentar ir até a 16ª URI para tentar resolver a situação. Eu acabei conversando
pegou meu número, vou te ligar, estou esperando. Isso já tem em torno de 30 dias. Tá, gente? Então, esse é o motivo pelo qual eu estou aqui numa situação de redução da grade curricular, redução enquanto o aluno não tem nem aula da disciplina. Tá? Então, isso me repudia. Infelizmente, os pais, muitos pais, eu não estou aqui generalizando, mas infelizmente os pais, eles não têm aquela preocupação de saber. Tem pai que não sabe nem se o filho está tendo a aula, a disciplina, se está em falta ou não. Infelizmente é assim, porque se tivesse, os pais poderiam fazer uma manifestação, né, sobre essa situação. Eu vejo que já teria se resolvido o problema. Tá? Então é isso, gente. Obrigada. Estamos aqui representando a subsede Sintec Rio Branco. Nos preocupa muito ver a ação da Secretaria Estadual de Educação apresentando aqui, já foi refeito várias falas, o 7º horário como culpado pelo fracasso da educação. O município de Breu, não diferente, tá? Do cenário estadual de educação, do descaso do governo com a educação, placas do município de Breu também já está afetando o primeiro semestre, está sem professor de Química, Biologia e Física. Tá? Severo também, isso porque nós temos 2 escolas no município que são estaduais, que é Severo Alves e José Lourenço. Placa já era anexo do José Lourenço. Severo Alves, ironia do destino, passou por uma pintura que se diz de reforma. Na primeira semana pegou fogo na instalação. Segundo dia de funcionamento, começou a escorrer água pelos canos dos vasos sanitários no pátio da escola toda. Está com poucos dias, eu acredito, com uma semana depois da inauguração, que a diretora tirou o dinheiro do bolso dela, parece que para instalar o bebedor de água para o aluno tomar água, que nem água na escola Severo Alves tinha para o aluno. Como se discutir em redução de matriz curricular se não oferece o mínimo necessário para que a escola funcione para o desenvolvimento do aluno. Também na escola Severo Alves, eu acredito, eu vou até estranhar que meu filho estuda lá, mas o 7º horário não é motivo, tá? Porque lá também não existe 7º horário, porque não tem professor para todas as disciplinas. Os professores estão lá nas suas disciplinas, dão sua aula, mas não chega até o 7º horário. E aqui apresenta uma redução de matriz curricular para dizer que vai melhorar, vai preparar o aluno para uma disputa, tanto no concurso como na universidade. Tá? É vergonhoso como o governo do Estado atrasa a educação do município. A diretora, na própria localidade de Placas, o ensino médio se divide em funcionamento de uma escola do município. Funciona à tarde, sala superlotada. Tem uma escola que já está, eu acredito, quase há 10 anos para ser concluída, lá na Vila de Placas, está só aguardando para cortar a fita para funcionar. Isso é vergonhoso quando os alunos se sacrificam. Sai em média às 12, 11 horas da manhã para chegar na escola 1h30, porque usa-se transporte, a distância é longa, para encontrar uma escola que não oferece uma estrutura agradável. Bom dia, professor Reginaldo, lá no Barbosa e no Rio de Souza. Primeiro, lamentar aqui a ausência dos alunos, deveria estar presente aqui maciçamente. E também os colegas de professores, que a gente sempre vê as mesmas caras o tempo todo. Os companheiros que não arredam o pé da luta. Os demais só sabem ficar no WhatsApp criticando quem trabalha. Mas enfim, antes de iniciar minha fala, porque o sindicato já falou bastante aqui, o governo também já falou, eu queria propor um encerramento
Então eu queria propor o encerramento dele. Por que o encerramento do debate? Porque a gente não pode discutir a matriz curricular sem discutir o currículo do ensino médio de modo geral. Não dá para discutir. Então eu procurei encerrar o debate. Segundo, o governo veio aqui e na fala do professor Francisco, entre linhas, eu percebi que ele defende a manutenção da matriz que está, porque ele diz que é importante para formar o cidadão preparar para o Enem. Então, se isso é importante, é desnecessário esse debate. Essa discussão de matriz curricular era desnecessário esse debate agora no momento. Por quê? Porque quem define, quem determina quanto tempo você vai trabalhar de educação física, de história, geografia, matemática, língua portuguesa na escola, é a matriz curricular do Enem. É ela que determina. Então, se não mexer na matriz curricular do Enem, não podemos reduzir ou aumentar a carga horária de disciplina em lugar nenhum nesse país. Porque a matriz curricular é a matriz geral do Enem. É ela que determina o que você vai estudar para ir para a universidade. Porque hoje, o papel do ensino médio exclusivamente preparar o aluno para entrar na universidade. Nós não podemos ir na contramão disso aí. Enquanto não mudar os objetivos do ensino médio, não mudar o currículo do ensino médio, nós não podemos mudar a matriz do ensino médio. Não podemos de trás para frente, de baixo para cima. Está errado isso aí. Então, mais uma vez, eu proponho o encerramento desse debate com consideração a isso. Não tem como discutir diminuição ou aumento de carga horária sem discutir lá em cima, lá no PNE, na matriz curricular do Enem, está lá, porque hoje é o Enem que determina o que se vai fazer no ensino médio para onde se vai. Então, é por isso que eu sugiro mais uma vez o encerramento do debate e sou contra a redução da matriz. Obrigado. Sou professor da Escola Rui Barbosa e sou também diretor do CITEP, mas estou afastado desde o dia 2 de junho. Pessoal, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é a vergonha da própria CETUC em defender a redução da matriz curricular. A CETUC está aqui nesse debate com vergonha de defender a sua própria proposta. Isso aqui é visível. Os próprios representantes aqui já devem entender que são contra. Então não tem clima para defender uma proposta indefensável como essa. Até agora, eu ainda não vi ninguém chegar aqui, a não ser a própria CETUC com essa vergonha toda para defender a proposta. Então eu queria que, se esse debate é um debate para ouvir a comunidade, para levar em consideração o que a comunidade pensa, eu queria que a CETUC tivesse a honra de desistir dessa proposta, que é uma proposta vergonhosa. Isso deve constar em ata, e eu acho que assim como está tendo essa repulsa a esse projeto aqui, em Tucuruí, eu acho que em todos os municípios onde vocês passam, está tendo a mesma coisa, porque não tem como alguém, sem consciência, defender a redução da matriz curricular. Essa proposta está prejudicando 300 mil alunos no estado do Pará. 300 mil alunos estão sendo prejudicados por essa proposta da CETUC. E eu acho que os estudantes são os mais prejudicados. Os professores também estão sendo prejudicados porque vão ter que aumentar o seu horário em sala de aula. Eu, por exemplo, tenho 150 horas. Eu cumpro essas 150 horas com 10 turmas. E se for reduzido, vou ter que ter 15 turmas para ter 150 horas. São 5 diários a mais
mas ele é preocupante, porque, via de regra, as demandas são as mesmas, né? Falta de professores, infraestrutura precária, né? Falta de condições de trabalho, alimentação escolar precária. Então, qual é a conclusão que eu tiro? Acho que não é possível tratar uma matriz curricular desvinculada da realidade concreta das escolas. Que surpresa saber que tem uma situação da escola brasileira em Monte, é uma escola que não tem prédio, é isso? Confere? Ou seja, não é uma escola com prédio próprio. Mas não é uma realidade diferente da escola Madre Celeste, que está na barra do governador, que ele não me deu. Perceberam? Então não é um problema de geografia aqui, de espaço, de Tucuruí ou Ananindeua. O que Ananindeua é Grande Belém. E aliás, vou falar de outra escola, Tiradentes 2, em Belém do Pará, que não tem prédio próprio. Então perceberam que não é um problema da geografia, se é Belém, Ananindeua ou Tucuruí. Ou em Almerim, que tem a escola que eu anotei aqui, que é a escola Frei Constâncio, né, que está em reforma desde o ano de 2009. Então percebam que é um problema seríssimo. Se alguém chega neste momento aqui e vai dizer o seguinte: mas a CEDU está fazendo uma exposição que parece que estão novos na cadeia. Não é verdade, porque são 20 anos que as mesmas pessoas que estão dirigindo este Estado, com apenas uma lacuna aí de 4 anos do governo não ajuda. Mas se eu considerar 8 anos do Almir, 4 do Jardim, depois mais 8 do Jardim, porque vai para 8, são exatamente 20 anos. Então, percebam, é como se essas pessoas estivessem se extinguindo das suas responsabilidades, né? Porque os problemas estão se repetindo e vai na direção da preocupação dos camaradas do CITEB aqui. Parece que é uma coisa muito orquestrada, não é nada, porque quem está à frente do Conselho Estadual da Educação, que está propondo essa desarticulação do ensino médio, são pessoas ligadas ao ensino privado. A presidente do Conselho é dona da escola privada, então é uma privatista. A pessoa na hierarquia, né, do Conselho da senhora Padovani, que está, não estou falando nada que não esteja escrito, né? Então é público, é uma cartilha do CITEB. E o CITEB tem a obrigação de orientar, de falar a verdade. São pessoas ligadas ao ensino privado. E eu falo com propriedade porque eu sou professor da rede pública, tenho filho na escola pública. Então as pessoas podem me dizer: porque é professor, né, da escola pública e o filho estudei em outro espaço. Não. Eu tenho um filho que é meu aluno também, do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, de uma escola que pretende ser escola de tempo integral, para a gente colocar os trilhos da discussão. E de fato é muito estranho. Eu falo de mais de 500 escolas, só 4 escolas de ensino médio são escolas de tempo integral. Vírgula. Pretendem ser escolas de tempo integral. Porque são 4 escolas com matrizes distintas, visões distintas, né? E que pretendem, na verdade, construir essa escola de tempo integral. E eu sou de uma escola que nós estamos lutando por uma reforma que se arrasta, que já vai entrar em um ano, né? Que está funcionando precariamente, mas que só está funcionando porque eu e outros colegas tivemos que subir no telhado, para ajeitar o telhado, para mexer na rede elétrica, para limpar o banheiro, para limpar o chão da escola, para lavar o chão, literalmente falando, para carregar o móvel, para limpar a cadeira. Então eu estou falando com propriedade de quem pega na massa. Então, é só para mostrar que nós temos um grau de responsabilidade muito grande com a educação pública, né? Então, colocando a história dos filhos para dizer que não, essas pessoas não podem se desresponsabilizar do que o Estado de fato tem oferecido. Por outro lado, acho que o que pode mudar isso é a luta, né? São os alunos assumindo essa bandeira, são os professores assumindo essa bandeira, para que de fato a escola pública cumpra o seu papel, para que essa visão privatista ela seja posta de lado, né? Porque o fracasso
ensino público não presta, que a saúde pública não presta, ou seja, você justifica então a privatização. Então, a luta é muito árdua, mas nós estamos ficando sério. Não dá para abandonar o barco, porque uma simples roda de debate, porque isso é roda de debate, isso aqui não é uma audiência pública, na acepção da palavra. Se a gente for pegar a orientação do Ministério, isso aqui não é uma audiência pública do sentido amplo. Né? Mesmo assim, nós não devemos nos exibir. O sindicato já correto, os camaradas do Coelho, de Rio Branco, vêm aqui para colocar a sua posição. Né? Só uma muda a realidade. Eu acredito que a gente vai, de fato, fazer que essa realidade tão cruel e, de fato, denunciar. Denunciar o que está acontecendo errado. Nós estamos elaborando, fazendo aqui um raio-x, porque a cada lugar que a gente vai, a gente colhe a reclamação. Nós estamos fazendo esse debate, anotando, já formulando um documento, já estamos entregando um documento prévio ao Ministério Público para expor a nossa posição. No dia 30, pretendemos fechar isso com um seminário e propor dizer o seguinte: olha, categoria da sociedade, esta é a nossa visão do matriz curricular, essa é a nossa visão de educação. Para não ficar só na denúncia, né? Porque, olha, denuncia e não faz nada. Ao contrário, denunciamos, vamos cobrar de quem de direito, que é o governo do Estado, para cumprir o seu papel. E por fim dizer o seguinte: olha, qual é o remédio para a falta de professores? Concurso público, gente. O senhor Arroio tem razão, é concurso público. Não dá para ficar revidando, olha, processo seletivo aqui, uma cartinha aqui, um bilhete aqui, ou o vereador, o deputado, ou o senador, ou o informe do correio, o dinheiro, ou eu falsifico o documento. Olha, falsificou o documento, vai ser preso, tem que ser preso, tem que ser denunciado. Então, como resolve isso? Concurso público, que é algo que este governo não gosta de fazer. Infelizmente, tá? Obrigado pela atenção. Vamos lá. Eu sou contra a matriz curricular, porque se nós estamos conseguindo aprender com esse atual, nós não vamos conseguir aprender com menos. A diminuição seria prejudicial por causa do Enem, porque estamos concorrendo com as escolas particulares. E a sétima aula eu vejo como problema, porque o que é o problema é porque ele tem, de vez em quando ele tem merenda nas escolas, o ar-condicionado normalmente não funciona, e é isso. Bom dia. Eu gostaria de expor duas situações. Uma eu me coloco como mãe de aluno, numa outra eu me coloco como profissional que trabalha na educação, como professor. Em relação à questão de mãe, eu sou mãe de uma aluna do primeiro ano da Escola Rui Barbosa. Colegas já colocaram a situação da falta do professor e eu, como mãe de aluno, através dos representantes de turma, nós fizemos um abaixo-assinado no dia 20 de abril. Esse abaixo-assinado foi encaminhado para hoje através do ofício. Hoje são 10 de junho, tem 42 dias que a gente solicita o professor e até o presente momento a gente não tem professor para que vá sanar essa questão das aulas de inglês. E o problema não é nem tanto o concurso, o problema é que o Estado não paga, colabora como pagava antigamente, porque antigamente o professor ele adoecia, ele poderia tirar sua licença e o Estado garantia o pagamento de prolabore. Então hoje esse é um problema porque o Estado não paga o prolabore. E aí inviabiliza que o outro profissional ele possa assumir as turmas enquanto colega se recupera da saúde ou de uma outra licença. Isso é um ponto. Na questão das escolas, não é só incluir, a gente assiste o jornal todos os dias, nós vemos a situação da precariedade das escolas públicas, seja ela do Estado, do município, até mesmo as escolas federais. Então, o que a gente pode colocar aqui? A redução em si, a redução do número de aulas de determinadas disciplinas. Eu sou professora de geografia e já exerço a profissão há bastante tempo. Ela para a gente é um problema. Percebam que eu trabalho em duas escolas, eu tenho algumas turmas no Ana Pontes, então eu vivencio
problema muito grave estrutural. Esse problema é em decorrência do afastamento do Estado, da desobrigação do Estado com a questão da educação. Isso é fato. Por conta disso, nós do SINTEC elaboramos esta cartilha. Aqui, que é fruto da luta da organização sindical, da organização do estudante e com a participação do Ministério Público. O que é que ele propõe aqui? Tudo aquilo que os companheiros já disseram, melhorias. Por conta disso, nós elaboramos a nossa proposta. Nessa proposta, nós acrescentamos também, Francisco, que a SEDUC atenda às resoluções 485 de 2009 do Conselho Estadual de Educação e atenda a 001/2010 do Conselho Estadual de Educação. Eu faço parte do fórum que discute também no Conselho Estadual de Educação e a gente discute o ensino médio. Como o Francisco colocou aqui, o ensino médio, ele ainda não tem uma identidade própria, né? Ele prepara para o mercado de trabalho, afinal, por que é que ele prepara? A LTB diz que ele deve ingressar no mercado. Mas como ele vai ingressar no mercado, se ele tem todas essas falhas na sua estrutura, principalmente? E o nosso aluno precisa, com certeza, ir para o mercado de trabalho também. Dentro da universidade, nós até festejamos, nesse último vestibular, o número de alunos oriundos do ensino público que se fez presente na universidade. Isso foi muito bom. O que se percebe dentro da universidade, e nós elaboramos um documento e já entregamos a SEDUC, encaminhamos a SEDUC, que precisa sim ser discutida uma nova característica do ensino médio, uma nova identidade. Porém, a nível nacional, nós sabemos que a Base Nacional Curricular já está na sua segunda versão, como um colega que antecedeu aqui. Vamos discutir primeiro o currículo, para depois discutir o quê? A matriz curricular. E aí, alguém perguntou aqui para a mesa, para o Francisco, quem está discutindo isso? O Francisco disse, vamos organizar um grupo para discutir as questões do ensino médio. É preciso que esse grupo, Francisco, saia de dentro da escola. Esse grupo não deve ficar só dentro do fórum, que eu faço parte, que o Francisco também faz parte, mas que a gente busque dentro da escola discutir com o professor, discutir com o aluno por áreas, afins, para a gente poder ter uma visão realmente do que é necessário. Enquanto isso, o SINTEC vai passar para a mesa o que tem passado nas rodas de conversa. A nossa proposta, que seja sim a audiência pública, que a gente continue com a matriz de 2011, não que ela seja excelente, que nós sabemos que não é, ela tem falha, nós não concordamos com ela, mas é aqui no momento que indica caminhos que garante o conteúdo para o aluno, e a questão da alocação do professor. No momento é isso. A outra questão, o concurso público, isso é importantíssimo. A gente que tem andado e que anda em todo esse interior, eu sou professora da interiorização da universidade, meus alunos estão todo o tempo dentro das escolas, a gente sabe da deficiência das escolas nesse parazão e sabemos também da necessidade de professores. Então, só o contrato, isso não vai resolver. Tem que ter gente concursada. Pagamento imediato no nosso piso, nós estamos nesse pagamento. E o professor precisa ter esse pagamento para que ele possa também dar
porque dentro dessa resolução está a exigência que o Conselho faz de que a escola precisa estar equipada, a escola precisa de toda uma coisa que tem em Belém, que está acontecendo no Estado. As escolas estão sem autorização para funcionamento. E quando o aluno precisa de sua documentação, ou para um trabalho, ou para ir para a universidade, a escola não tem como assinar. Vocês sabem disso? As escolas não têm mais secretária escolar. Não tem. E agora saiu uma nova resolução, que aqui consta aqui também, é que qualquer professor pode assumir seu papel dentro da secretaria. Isso é sério. Porque secretário escolar é uma coisa muito séria. Depois da diretora, é ele quem assume. É o secretário. E para ser secretário agora, basta o professor sair da sala de aula, pega a sua carga horária e vai ser secretário. Só que ele tem perdas. As perdas. Tem perdas porque saiu da sala de aula. Isso não é legal. Como não é legal, o aluno, né, a escola, quando se fala da infraestrutura da escola, né, das questões da escola, é preciso ver a questão do equipamento. Isso tudo garante a lei. Nós temos uma lei, ela precisa ser cumprida. Uma outra questão que ainda tem, Francisco, isso é muita coisa, gente. Seria assim um dia inteiro, mais um mês, para a gente não chegaríamos, tá, a nenhum consenso ainda. Por quê? Porque a gente diz, eu concordo plenamente com o que os colegas falaram aqui. Quem está discutindo, né, é o professor, é o aluno, mas o grande gargalo da SEDUC, pelas rodas que eu já participei, pela experiência que eu tenho dentro da universidade, porque nós discutimos, nós estudamos sobre o ensino médio, o que é que a gente entende que o grande gargalo da SEDUC é distorção de idade séria. O grande gargalo da SEDUC são as escolas do jeito que elas se apresentam, é o alto índice de evasão e repetência, né? A violência, né? E o Francisco sabe disso, porque nós somos estudiosos da área e nós sabemos tudo que está, todas essas questões. Nós temos a ideia e sabemos disso, nós temos dados que comprovam. Por exemplo, no Sintep agora, nós formamos um banco de dados dentro do Sintep. O que é esse banco de dados? Nós estamos solicitando de todos os municípios que nos mandem como é que está a tua escola, o número de alunos, o número de alunos. Isso aí é um raio-x, como o Haroldo colocou, é uma amostra para a gente mostrar no Estado aquilo que ele sabe, mas que na hora que você coloca, ele não quer aceitar. Mas se você colocar em dados e mostrar, né, durante a pesquisa, que aquilo é fato, e nós vamos colocar isso no nosso seminário, porque o nosso seminário vai debater. Quem serão os debatedores? Pessoal da CNTE, que nos representa a nível nacional, né? Que vem uma pessoa especialmente para discutir matriz conosco. Depois, as universidades, o EPA e Federal, onde nós vamos debater também sobre a questão da base nacional comum, da matriz, no nosso seminário. E daí nós vamos tirar com a discussão dos companheiros, dos professores, dos estudantes, dos pais. Dentro desse seminário, nós vamos fazer uma análise e propor, sim, porque aquilo que o Francisco coloca, se nós não organizarmos um documento e entregar uma proposta, vão passar por cima de nós. E o que nós vamos ter no fim? Não vamos sonhar que a nossa matriz será aceita. Nós vamos ter dois projetos aí para embate. Nós vamos ter o projeto da direita e vamos ter o nosso projeto. Entendeu? E nesse projeto, nós vamos ter uma síntese
projeto. Né? E a síntese desse projeto, quem vai formar é a luta, é a nossa organização. Somos nós, município, somos nós da escola, é que vamos discutir com o Estado e mostrar para ele que nós queremos mudança. Nós somos um sindicato que há anos defende o quê? A qualidade do ensino público. Nós não somos só um sindicato que discute questão salarial. É importante, claro, somos pessoas, precisamos sobreviver, mas nós temos sim discutido muito a nível nacional e até internacional o ensino público no Brasil e introduzindo um diário. E nós não podemos aceitar, porque o Mundial é um projeto que não tem qualidade nenhuma. Esses alunos nunca vão entrar na universidade, porque eles não têm condições sequer de alfabetização, muitas vezes. É um professor só para todas as disciplinas. A gente retorna para a educação bancária, que era o professor, que era o senhor que compreendia tudo, que sabia tudo. Nós não podemos fazer isso. Temos sim que lutar contra, não aceitar o mundial, que em Belém a gente chama mundial. Nós fomos convidados aqui para fazer um debate. E para haver debate, tem que haver pessoas que acreditam, que dão argumentos técnicos para fazer o debate. Professores falando a favor ou contra, o outro falando tecnicamente a favor ou contra, certo? Eu pergunto aí na plateia, quem é a favor da redução da carga horária? Quem é a favor do projeto do governo? Levanta a mão, quem é a favor? Ninguém, certo? Então aí não tem ninguém como, não tem ninguém a favor. Como o próprio professor já falou, ele não é a favor, ele está se apresentando. A opinião pessoal dele não tem nada a ver, certo? Pois é, mas nós precisaríamos aqui, nessa mesa, mais cadeiras com pessoas que acreditassem realmente que essas mudanças são boas para a educação. Nós convivemos com redução desde sempre. Me diga uma coisa, qual é a vantagem de um aluno ter uma aula só por semana com o professor? O professor vai ver o aluno uma vez por semana, principalmente à noite, de noite. Quando falaram do Mundial agora, eu resolvi colocar aqui na minha pauta Mundial. Gente, Mundial usa material de telecurso 2º grau. Aquele cara faz a pergunta e dá a resposta e o aluno fica lá. Não é verdade? É verdade, eu dou aula Mundial. É sério, coisa. Então, aquilo que a professora falou é importante. O Mundial é um retrocesso para a gente. É um retrocesso. Estão querendo implantar o Mundial. Mas eu tenho uma coisa aqui, vocês vão me desculpar também, que a minha idade já me faz esquecer as coisas que eu anotei aqui. Então, a fala do professor Reginaldo foi importante. Não está muito debate aqui. O professor que veio, com todo respeito a ele não acredita realmente, pelo que ele falou aqui, que isso vai ser benéfico para a educação. Ele trouxe algumas pautas, importantes aqui, mas isso não é benéfico para a educação. Então nós precisaríamos dos técnicos aí que acreditassem realmente, vai ser bom por causa disso, vai melhorar a educação por causa daquilo. Aí eu pergunto, reduzir a aula é bom para o aluno? Não. Deve ser bom para diminuir o custo de algum lugar para alguém. Não é verdade? Porque se não quisesse reduzir os custos, colocariam uma educação integral. Não é verdade? Para mim, não é um debate. Eu acho que a partir do momento em que a gente se propõe a debater, a gente traz as propostas de forma clara e ao mesmo tempo compõe os dois lados da situação também de uma forma eficiente. Certo? Eu acho que a própria composição da mesa já mostra que há uma deficiência para a gente chamar isso daqui de debate. Certo? Eu acho que isso daqui é um ato de resistência, porque a partir do momento em que
iniciativa a esse projeto, aí ele sim chamou para o que a gente está chamando de debate. Ele convocou para o que a gente está chamando de debate. Eu não sei exatamente como é que está sendo essa composição da ata. Eu não sei exatamente como é o documento, de que forma vai sair algo escrito daqui e validado do que a gente realmente discutia aqui, do que for apresentado. Porque, sinceramente, eu gostaria de ter uma confirmação, eu gostaria de ter uma garantia da validade desse momento de discussão. Desse momento de discussão em que a gente percebe que, enquanto a maioria da sociedade está convencida de que a redução da carga horária ela não é benéfica, ela não traz benefícios, ela vai prejudicar naturalmente o andamento do ensino médio em todo o estado, a gente verifica, por exemplo, que fica realmente coerente trazer, por exemplo, que são pessoas que são, na verdade, braços do governo aqui presente, certo? Nada contra, tá? Tudo bem? Então, pessoas que são realmente braços do governo e que, na verdade, não compõem aí uma totalidade daquilo que deveria compor o debate, certo? A outra questão, gente, eu penso o seguinte, certo? Uma coisa que já foi discutida aqui, qualidade do ensino médio, ela não pode ser pensada a partir de redução de carga horárias, ela não pode ser pensada a partir de redução do tempo de aula, do tempo do aluno na sala de aula, que fica realmente muito complicado. Como é que nós vamos preparar o aluno para o Enem, certo? Se nós temos que nos preocupar com várias outras situações dentro da escola, certo? Dificuldades que atrapalham o nosso cotidiano escolar, a nossa formação com relação a esse aluno e, ao mesmo tempo, o andamento de conteúdos. Como é que a gente pode reduzir, por exemplo, tempo de aula e, ao mesmo tempo, a quantidade das mesmas, se a gente, por exemplo, tem que levar em conta, tem que garantir o cumprimento de um conteúdo extenso? É mais ou menos, eu vou citar um exemplo aqui, daquele pai que colocou o aluno na escola e, mais uma escola de reforço, o aluno tirou nota baixa e ele acha que a solução é tirar, então, o aluno da escola de reforço. Certo? É mais ou menos isso. Naturalmente não vai garantir. Certo? Eu tenho visto, por exemplo, que o sétimo horário tem sido praticamente a justificativa para discutir isso daí. Pessoal, sétimo horário é difícil realmente. E fica muito mais difícil quando você tem o sétimo horário de uma turma e o aluno está desde o primeiro horário sem aula, porque não tem professor das disciplinas dos 5 horários em diante. E isso fica realmente mais difícil. O sétimo horário fica mais difícil quando o aluno está desde 7h15 da manhã na escola e não teve uma merenda de qualidade. O sétimo horário fica mais difícil quando o aluno está na escola desde 7h15 numa sala quente, em que ao mesmo tempo não dá garantia de conforto para que ele naturalmente preste atenção numa aula. Realmente fica muito difícil. Realmente fica aí um obstáculo que se põe, ou melhor, se impõe contra o trabalho dos professores e ao mesmo tempo a qualidade da atenção desse aluno. Certo? Isso daí fica muito difícil. Eu vejo, por exemplo, a mídia colocando, muitas vezes o próprio governo se utilizando dessa fala, de que o sétimo horário com a redução, o aluno, ao invés de sair meio-dia 50, ele vai sair meio-dia 15. Nossa, que fala bonita! Que floreio legal! Porque se meu filho ia sair 12h50 e agora vai sair 12h15, é claro que ele vai almoçar mais cedo, vai chegar mais cedo em casa, vai descansar mais para qualquer atividade à tarde, certo? Mas é importante perceber, gente, por trás desse discurso bonitinho do sair mais cedo, está também o menos tempo na escola. Está também uma aula menos de física, de matemática, de história, de geografia. Está também a supressão da língua estrangeira nas 3 séries do ensino médio. É interessante que a gente olhe também por aí, por trás do discurso que se apresenta florido, quando na verdade a gente verifica que isso, na verdade, são decisões subterrâneas que agora, por uma questão de resistência, está sendo aqui travestida de debate em relação à educação. Certo? A outra questão que eu queria colocar
Redução de carga horária traz prejuízo na preparação do aluno, mas traz também redução de salário para professores, péssimas condições de vida para professores. Eu não vejo, por exemplo, a SEDUC se propõe a melhorar salário, a SEDUC se propõe a pagar piso, a SEDUC se propõe sempre a diminuir, porque ela quer que no montante, aquele número que ela tem que multiplicar por determinado valor, seja menor e seja economia também para ela. Economizar na educação para investir em quê? Se a segurança, a saúde e qualquer outra coisa desse país, aqui nesse estado e aqui nessa cidade, estão tão sucateadas quanto a educação. É importante isso. Reduzir não é solução. Reduzir só traz problemas e economia naturalmente para quem não está interessado na melhoria da qualidade da educação. Uma boa educação, ela não se faz reduzindo carga horária. Uma boa educação não se dá sucateando. Uma boa educação não se faz reduzindo o sétimo horário. Uma boa educação se faz com investimentos e ao mesmo tempo com um governo que leve a sério isso. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Elton, eu sou aluno da escola Ana Ponte Francisco. Eu estou aqui para falar que eu estou totalmente contra essa redução de aulas. A quem vai prejudicar? A nós, alunos. Eu, do terceiro ano, praticamente não sei tão prejudicado, mas quem está cursando primeiro e segundo ano vai ter perda de aulas, perda de conteúdo. Isso vai prejudicar muito na prova do Enem e vestibulares. Também quanto à estrutura das escolas, a gente já conhece muito bem. Eu morava no município de Pacajá. Eu saí de lá em busca de um conhecimento melhor, de aulas melhores, de escolas melhores. Acho que é todo sonho, é o sonho de todo aluno, ter uma escola bonita, com centrais de ar, cadeiras novas, mas quando eu cheguei aqui eu me assustei, porque era praticamente igual. Aluno tem que ter aula, mas também tem que ter estrutura nas escolas. Eu sou contra a redução de aulas. Olá, desejo bom dia a todos. Eu gostaria de dizer que sou contra a redução das aulas. Eu vejo a importância de cada aula, a importância de cada disciplina, que cada conteúdo deve ser dado sim aos alunos. Tem muitos alunos que têm sonhos, que têm objetivos, que querem alcançar uma universidade qualificada. E isso tem que mudar. Nós sonhamos com o máximo e não com o mínimo. Nós queremos o máximo. Um bom ensino, uma boa qualidade do ensino. E é isso. E também a estrutura da escola precisa ser melhorada. Nós estamos sonhando com o máximo. Nós queremos o máximo. É isso. Quando eu cheguei aqui há muito tempo atrás, eu conheci um rapaz chamado Lucelino. E o Lucelino dizia o seguinte: olha para as escolas que nós estamos inseridos dentro dela. Eu acho que eles querem acabar com nossas escolas. Eu disse: não, Lucelino, que é isso? São condições que nós estamos passando. Hoje eu cheguei a uma conclusão de que o Lucelino está certo. O teorema do Lucelino era muito simples, né? Era que 2 mais 2 para o governo tinha que dar exatamente 2. Nunca a gente vai ter uma escola de qualidade, porque eu nunca vi um filho de deputado, nem de senador, nem de governador, nem de presidente da República, nem de prefeito, nem de vereador, sentado no banco numa sala de aula de escola pública. Existe uma lei do Gustavo Buarque que obriga os deputados, seus filhos, a estudarem em escola pública. Eu dou aula desde 1985. Eu nunca vi um desses cidadãos sentado, porque a primeira coisa que eles fazem é tirar o aluno da escola pública. Eu tenho orgulho de dizer, pelo conhecimento que eu tenho, e eu tenho certeza que cada um dos professores que estão aqui vai levantar a sua bandeira e vai dizer: eu tenho orgulho de ser um profissional hoje estudando em escola pública. O que eu vejo é um bando de gente lá em cima de gravata discutindo sobre educação, onde nunca botaram o pé dentro de uma sala de aula. Eu vejo no meu município, por exemplo,
A pessoa que discute educação no município é analfabeto funcional. Ele não consegue falar sobre educação. Agora nós, professores, deveriam ser ouvidos. Professores deviam ser aquela primeira pessoa a fazer uma carta para o governador dizendo que ele fez educação, que ele colocasse um projeto. O que o Keller falou aqui são as nossas mágoas. Eu ensino no colégio que não temos segurança. Quando a pessoa entra, já chegou pessoas com 38 para matar uma aluna de sala de aula. Só não aconteceu isso por causa da nossa diretora. A gente dá aula a essas crianças que não têm água, não tem o recurso mínimo, o básico necessário, que é água. Professores que não têm sala de aula, que não tem sala de professores, vivemos amontoados. Aí você pega o José Libânio, que escreveu aquele livro de pedagogia, ele vai dizer como é que é uma escola de qualidade. Escola de qualidade agora é reduzir salário, é reduzir carga horária. Isso é que é qualidade de ensino, é querer qualidade de ensino dessa forma. Aí eu vejo isso diferente. Eu vejo uma coisa muito mais aprofundada, não é somente salário, porque professor, ele não está olhando o salário que ele recebe, porque se ele estivesse olhando, ele teria saído de sala de aula há muito tempo atrás. O professor está olhando o bem de uma sociedade futura, porque se dizem que o professor é aquela válvula precursora que muda a sociedade. É preciso que o governo enxergue nós como essa válvula. Quantos tipos de assédio nós recebemos em sala de aula? Quantos tipos de assédio nós recebemos dos nossos governantes, da própria sociedade? Assédio moral, assédio existencial. Eu não existo. Ele falou certo. Ele só esqueceu de colocar o nome. Assédio existencial. Eu não existo. Eu não existo para minha mulher, para minha família. Eu não existo para a sociedade. Eu não existo para o governo. Eu existo para chegar e dar aula. Eu tenho dores, eu tenho problemas, eu tenho família. Enquanto eu estou olhando no filho dos outros, o meu anda pela rua perambulando. Enquanto eu estou educando os outros, dando conhecimento, o meu está faltando isso. Eu queria só dizer para vocês o seguinte, alunos, no meu tempo eu lutei contra a ditadura. Eu fui expulso de casa, eu tinha meus 15 a 16 anos, porque eu lutava pela escola de qualidade. E se for para levantar a bandeira da escola de qualidade, eu derramarei a última gota de sangue, se for possível. Agora, nunca serei um covarde e não gritar pela educação de qualidade. Então, vamos, lutamos. Eu não sou covarde, porque covarde é aquele que sabe e não tem a coragem de falar. Corajoso é aquele que, mesmo caído, levanta, bate a poeira e cai de novo. Porque Jesus Cristo caiu 3 vezes. Muito obrigado.